No próximo dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E você sabe o porquê que essa data é comemorada neste dia? Bom, então fica aí que eu vou contar tudinho pra você. Gays, trans, travesti, transcultural, marginal. Bom, pra gente entender bem essa história, a gente vai precisar voltar lá no final dos anos 60. Nessa época, você ser um LGBTQIA+, era considerado crime em quase todo o território dos Estados Unidos. Ser homossexual era considerado clinicamente como um transtorno mental. Então, se eles sequer desconfiassem que você era um gay ou uma lésbica, você era na hora jogado dentro de uma clínica psiquiátrica e era esquecida lá. Lá o paciente era submetido a sessões de eletrochoque, castração química, às vezes até física. Em alguns casos, eles praticavam até lobotomia. Isso nada mais é do que o ato de abrir a cabeça do paciente, ficar mexendo no cérebro lá, para que eles fiquem em estados vegetativos. Olha que absurdo. A perseguição dos gays era tamanha que eles não podiam, por exemplo, nem sair na rua montados de drag. Na verdade, isso era proibido por lei. Essa lei dizia o seguinte, que se você fosse parado por policiais na rua, você tinha que estar vestindo pelo menos 3 peças de roupas pertencentes ao seu gênero. Ou seja, se você fosse um homem, você tinha que estar vestindo pelo menos 3 peças de roupas masculinas. Era muito comum o governo fazer campanha nas TVs contra a homossexualidade, as igrejas fazerem grandes difamações e acusações contra esse povo. Se eles desconfiassem que essa pessoa era homossexual e essa pessoa fosse presa, eles publicavam a foto e o nome dessa pessoa nos jornais. Com isso, a pessoa não conseguia mais emprego, essa pessoa sofria ainda mais violência nas ruas do que já sofria normalmente. Se trabalhasse, essa pessoa perdia o emprego, enfim, transformava a vida dessa pessoa num caos, num inferno. E tudo isso legalmente, tá? Nessa época não era comum grandes concentrações de bares voltados ao público gay, como é comum hoje. Como, por exemplo, você vai numa Augusta ou numa República da vida aqui em São Paulo e você acha diversos bares gays bem próximos uns aos outros. Lá não tinha, e quando tinha, eram bem escondidos, eram lugares que passavam poucos carros ou poucas pessoas, eram bem à margem mesmo da sociedade. E sempre tinha batida policial nesses lugares. Eles invadiam, batiam em funcionários, em clientes, quebravam o bar todo, era um absurdo. Para você ter uma ideia, existia uma lei que proibia a venda de bebidas alcoólicas em bares gays. Assim, a máfia viu uma oportunidade de ganhar bastante dinheiro em cima dessa comunidade. Eles faziam um acordo com esses policiais, pagavam propinas para eles, aí esses policiais faziam vista grossa e ficavam um bom tempo sem invadir esses bares e fazer batida. Aí essa máfia, que era dono dos bares gays e tinha ali o acordo com os policiais, aproveitava que estavam no controle da venda da bebida alcoólica e vendiam as bebidas a preços muito altos. O público LGBTQIA+, como era marginalizado pelas pessoas, eles procuravam lugares mais afastados para se reunir, para se encontrar, enfim, com as pessoas iguais. Lugares onde não passavam muitos carros, nem muitas pessoas. E um desses lugares era o Village, um bairro gay de Nova York. Mais ou menos como é a Augusta ou a República daqui de São Paulo. E era exatamente no Village que ficava o Stonewall Inn, um bar gay bastante conhecido, bastante frequentado pelo povo LGBTQIA+, ali da época, onde eles também entravam, quebravam tudo, agrediam todo mundo, depois pegavam todas essas pessoas, colocavam enfileirado lá do lado de fora, jogavam no camburão e levavam todo mundo preso. Mas naquele dia, no dia 28 de junho de 1969, o povo todo cansado com as constantes agressões, decidiram que aquele dia era o dia que eles iriam reagir. E pela primeira vez, eles decidiram resistir e enfrentar toda aquela truculência da polícia lá dentro do Stonewall Inn. E também pela primeira vez, um número grande de pessoas também decidiram reagir à polícia lá do lado de fora. E no meio deles estavam 2 pessoas muito importantes para o acontecimento dessa revolta. E essas pessoas eram Sylvia Rivera e Martha P. Johnson, 2 mulheres trans e negras que eram figuras presentes em todas as lutas contra a homofobia da época. E muitos dizem que a Martha P. Johnson foi quem deu o start ali para a revolução daquele dia. Falam até que ela deu a primeira tijolada ali. E essa revolta rolou noite afora. Teve pessoas feridas dos 2 lados, gente presa. E no outro dia eles perceberam que não dava mais para voltar atrás. Senão eles iam perder tudo que tinham conquistado até o momento. E entenderam que precisavam continuar. Mesmo todo quebrado, o bar foi reaberto na noite seguinte e todo mundo retornou para lá,
porque eles sabiam que tinham que dar continuidade no que eles tinham começado na noite anterior. Então eles foram para a rua panfletar, dizendo para as pessoas que a revolta tinha acontecido e convidando a todos para se juntarem ao protesto. E sim, as pessoas se juntaram, não só apenas homossexuais, mas como também as pessoas que não pertenciam à classe LGBTQIA+, como o movimento antirracismo, as feministas e até as pessoas que moravam ali em torno ao Village, que já estavam cansados dos abusos sofridos pelos policiais. Consegue perceber que ali, com todo mundo se unindo, se ajudando, todas as tribos e grupos dando forças umas às outras, era o início ali de uma primeira parada do orgulho LGBTQIA+. Não é sobre ser gay, ou ser lésbico, ou ser trans, ou ser drag, ou ser preto, ou ser, feminista. Não é sobre isso. É sobre todo mundo, todas essas minorias se juntarem, se unirem, em busca de algo maior. No ano seguinte, eles se reuniram novamente, na mesma data, no dia 28 de junho de 1970, e deram início à primeira passeata. Ainda bem tímidos, com medo da polícia, medo de serem presos. Afinal, as leis ainda não haviam mudado e os riscos ainda eram os mesmos. E essas passeatas foram crescendo ano após ano, cada vez com mais pessoas, com pessoas LGBTs, com simpatizantes ao movimento e conquistando seus direitos um a um, na garra mesmo, sabe? Você consegue entender a importância de existir uma parada do orgulho LGBTQIA+? E foi com ela que a gente foi conquistando nossos direitos ano após ano. Direito ao casamento, direito à adoção, a criminalização da homofobia, até o direito à doação de sangue, que era proibido às pessoas LGBTQIA+, até pouco tempo atrás. Hoje em dia o Stonewall Inn ainda é aberto, funcionando normalmente, e ele se tornou um monumento histórico dos Estados Unidos. No próximo domingo, 19 de junho, acontece a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo. Então, quando você estiver lá no meio da Avenida Paulista, pense em tudo que aconteceu lá no Stonewall Inn, tudo que essas pessoas passaram, para que hoje a gente possa estar na avenida de uma das maiores cidades da América Latina e uma das maiores do mundo, celebrando e lutando pelos nossos direitos. E boa parada!